Está no ar o comentário com assinatura das quintas-feiras, a cargo de Tiago Silva, que nos irá falar do relatório e contas consolidadas do Futebol Clube do Porto relativas ao exercício de 2008-2019, apresentadas na semana passada pelo administrador da SAD do clube, Fernando Gomes. Tiago, uma primeira opinião sobre então estes resultados apresentados pelo Futebol Clube do Porto. Antes de mais, boa tarde aos nossos ouvintes. O primeiro comentário que me oferece dizer relativamente à apresentação pública do relatório e contas do último exercício do Futebol Clube do Porto é que o mesmo é simultaneamente surpreendente e preocupante. Preocupante porque, não obstante termos registado um lucro na ordem dos 9 milhões de euros, não nos podemos esquecer que o ano passado foi um ano absolutamente extraordinário no que diz respeito a proveitos da SAD. E estamos aqui a falar, nestes proveitos extraordinários, estamos aqui a cingir-nos à cifra que o Porto oferiu proveniente da sua participação na Champions League, que foram cerca de 80 milhões de euros. Estamos a falar de 42 milhões de euros decorrentes da entrada em vigor do contrato celebrado com a Altice dos direitos televisivos do Porto, e estamos a falar de mais 42 milhões de euros provenientes de mais-valias de transações de passos de jogadores. Portanto, tendo em conta todas estas cifras absolutamente extraordinárias, chegar ao final do exercício e ter um lucro de apenas, e quando digo aqui apenas entre aspas, 9 milhões de euros, julgo que fica muito aquém das expectativas. Aliás, eu na semana passada tinha aqui antecipado que estimava que o Porto fosse apresentar um lucro no exercício de cerca de 20 milhões de euros, e aqui entra a parte do surpreendente que eu referia inicialmente. E porquê é que eu referi surpreendente? Porque eu constatei que os custos com o pessoal passaram de um ano para o outro, aumentaram cerca de 12 milhões de euros, o que é também, e passa a redundância do tema que estávamos aqui a abordar, preocupante. Eu recordo-me que na Assembleia Geral de 2014, onde na altura se discutiu a passagem de cerca de metade do estádio para a SAD, onde se abordou e deliberou a compra por parte da SAD de cerca de 47% da Euroantas, eu na altura alertei o Conselho de Administração da SAD do Futebol Clube do Porto para o caminho que se estava a percorrer e que se me afigurava insustentável, e que já naquela altura estávamos ali a tratar e a deliberar a concretização de uma operação para permitir ao Porto cumprir os rácios do fair play financeiro. Ora bem, nessa altura o Dr. Fernando Gomes, em resposta, disse-me que era compromisso de honra dele baixar os custos com o pessoal. Ora bem, desde então, se nós formos analisar os relatórios e contas do Futebol Clube do Porto, constatamos que os custos com o pessoal aumentaram desde essa data de 42 milhões de euros para 91 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma subida de mais de 100%. E sempre a subir. Sempre a subir. E portanto, as pessoas têm que perceber, sobretudo os esportistas, que quando eu teço este tipo de considerações e apreciações à gestão do Futebol Clube do Porto, faço porque considero que a sustentabilidade financeira, o equilíbrio financeiro do clube é absolutamente fundamental, é condição sine qua non para o seu sucesso desportivo. Porque nós até podemos andar mais 1 ou 2 anos e conseguirmos, mesmo com estas dificuldades financeiras, conquistar títulos, mas a fatura vai aparecer lá à frente para pagar. E eu recordava aqui que o Futebol Clube do Porto, nos últimos 6 anos, tem um prejuízo acumulado de 132 milhões de euros. Se formos mais para trás, até 10 anos, os prejuízos acumulados são cerca de 145 milhões de euros. Ora bem, eu estou certo que o nosso Presidente, se estivesse na minha posição, ou na posição de outro portista que olha para estas contas com preocupação, não deixaria de pensar exatamente a mesma coisa que eu estou neste momento a pensar e a apreciar. O Futebol Clube do Porto tem e não pode gerir o clube tendo sempre em conta ou dando por certo que vai ter uma participação segura e proveitosa na Liga dos Campeões, porque já o ano passado, eu quando estava a olhar para o orçamento do Futebol Clube do Porto, na Assembleia Geral, disse... Na altura anteviam
que receitas? Na altura, nesse orçamento? O orçamento de 2018-2019 estimava 67 milhões de euros provenientes da Champions, mais 34 milhões de euros provenientes de vendas de jogadores, mais valias de transações de passos de jogadores, mais 40 milhões de euros, salvo erro, dos direitos televisivos do contrato celebrado com a Altice. E tudo isso para um lucro, no final do exercício, de 1,5 milhões de euros. E eu, na altura, disse e questionei o Dr. Fernando Gomes para o facto de o que é que ele iria fazer se, num ano, o Futebol Clube do Porto não fosse à Champions. Como é que era possível estar-se a trabalhar em cima de uma receita incerta? E o que é certo é que, e eu esperava que o futuro não me tivesse dado razão, porque era muito bom sinal, mas o que é certo é que chegou mais cedo do que todos esperávamos com este afastamento inesperado do Porto da Champions League. E, portanto, quando na altura correspondeu o Dr. Fernando Gomes? O Dr. Fernando Gomes, basicamente, o que diz é que os custos com o pessoal tinham aumentado porque atualmente o futebol importa custos mais avultados, com os jogadores, com a aquisição de jogadores, e que, portanto, a competitividade da equipa, se nós queríamos ter uma equipa competitiva, de facto, tínhamos que investir. Mas eu julgo que o Dr. Fernando Gomes não pode estar a ver bem o cenário, ou o filme, como se queira dizer, porque quando nós olhamos para as contas, e eu volto a sublinhar, e verificamos que nos últimos 6 anos temos um prejuízo acumulado de 132 milhões de euros, isto não é sustentável. Portanto, isto, ou arrepiamos caminho e colocamos de uma vez por todas um travão a este galopar das despesas do clube, nomeadamente custos pessoal, fornecimentos e serviços externos, a um dia a fatura vai aparecer para pagar e vai ser muito mais doloroso do que se nós conseguirmos arrepiar caminho e mudarmos de postura, de gestão do clube. E como vê então, encontra solução para isso? Pelo menos agora até 30 de junho, que é quando o Porto tem, por exemplo, que fazer 65 milhões de euros em mais-valias. Sabe que eu achei curioso. Com um período eleitoral pelo meio, um processo eleitoral pelo meio também. Sim, mas o processo eleitoral vai ser perfeitamente pacífico, o Presidente vai ser reeleito, e eu, repare, estas apreciações ou críticas, conforme lhe queiram chamar, que faço precisamente porque, tal como todos os esportistas, tenho muita preocupação com o meu clube, vivo o meu clube intensamente e quero continuar a ter sucesso desportivo, conforme o nosso Presidente nos habituou. Eu costumo por vezes dizer a amigos, e é verdade, porque é o que eu penso, que está para nascer alguém que um dia venha a ser Presidente do Porto e que tenha metade do sucesso que o nosso nos proporcionou. E se já tiver metade, já vamos ficar todos imensamente satisfeitos. Sim, já viria com pelo menos uma taça UEFA ou Liga Europa, com muitos títulos. Com uma taça dos campeões. Não seria europeus, o Presidente mais titulado da história, mas seria um dos mais titulados da história, certamente. Portanto, estas apreciações que se faz à gestão do clube, faz precisamente porque se quer que o Porto continue a ser vencedor. Não é para criticar a pessoa A ou a pessoa B. E que ao fim e ao cabo, nestas 4 décadas já quase de mandato de Pinto da Costa, foi isso a que os adeptos foram habituados. Mas relativamente à questão que estava a colocar para o corrente exercício, eu achei curioso o Dr. Fernando Gomes ter falado da necessidade de este ano realizar cerca de 65 milhões de euros de transações de passos de jogadores, de mais-valias. Eu estive a fazer umas simples contas e julgo que esses 65 milhões de euros não são suficientes sequer para o Porto ter lucro no final do exercício. Face ao afastamento do Porto da Liga dos Campeões e mesmo tendo em consideração que o Porto chegará até às meias finais da Liga Europa, nas contas que eu fiz, e esses 65 milhões de euros de mais-valias com as transações de passos de jogadores não vão impedir que o clube registre um prejuízo elevado neste exercício. E, portanto, eu estou curioso
para ver o orçamento que vai ser apresentado, porque nesta questão não vai haver milagres. Portanto, eu só vou querer aferir como é que se vai chegar ao final do exercício e com que resultado é que o Dr. Fernando Gomes estima chegar ao final do exercício, o que é que ele pensa fazer relativamente à redução das despesas. Vou estar atento a isso, sendo certo que, volto a dizer, os 65 milhões de euros não vão ser suficientes para que o Porto deixe de ter prejuízo neste exercício. Portanto, os tais prejuízos acumulados que eu falava nos últimos 6 anos, 132 milhões de euros, vão subir no final deste exercício. Disso estou certo, porque nisto não há milagres. E então, comentando as declarações de Fernando Gomes, que disse então que o clube não se sentia obrigado a vender jogadores em janeiro, e só apenas a 30 de junho. Penso que isso é normal, porque o exercício de facto termina até 30 de junho, o Porto o que tem é de assegurar até 30 de junho que tem essas transações materializadas. Por isso estou convencido, obviamente que toda a gente sabe como é que funciona o futebol, não é? Alguns jogadores já vão estar negociados com certeza antes do final da época, isso é natural que aconteça, mas o que a oficialização do negócio vai ocorrer de facto no final da temporada, conforme eu lhe tinha dito. E em ano aparentemente, de Europeu e de Copa América. Sim, portanto o Porto vai estar nessa contingência, não vai ter alternativa, ou seja, o caminho que o clube seguiu levou a estar nesta situação em que não só está vendedor necessariamente e com o mercado a saber, o que nos coloca sempre numa posição negocial mais frágil, como ainda por cima terá necessariamente que proceder a vendas antes de se proceder à tal exibição de jogadores na montra europeia. E sul-americana, tendo que o Porto tem vários jogadores. Nessas circunstâncias. Mas eu agora também, Rui, gostava de aproveitar para esclarecer os adeptos portistas para uma intoxicação que tem vindo a ser feita na imprensa relativamente à questão da venda do Militão e da receita que a mesma gerou para o clube. Eu tenho lido e escutado muita gente a partilhar a cartilha de que não se compreende como é que uma venda de 50 milhões de euros gerou apenas 28,5 milhões de euros para o Porto. Li isso na imprensa escrita e inclusivamente ontem ouvi num programa desportivo um comentador que opina sobre tudo, mas que opina sobretudo mal, a dizer como se tivesse descoberto o ovo de Colombo, que este tal dado dos 28,5 milhões de euros permitia perceber que o Militão afinal não tinha custado ao Porto os tais 8 milhões que se falava publicamente, mas afinal tinha custado 12 milhões. O comentador até fez umas contas de somar, mas que em rigor mais valia que tivessem sido sumir, pois aquilo era de facto um chorrilho de disparates. Vou então tentar esclarecer os adeptos portistas, em particular, pois para desinformação já chega os ruídos desta vida. Ora bem, espero que não esteja a referir a mim. Não é assim de certeza. Também sou, portanto. O Éder Militão custou ao Porto 8,5 milhões de euros por 90% do passe. Estes 8,5 milhões de euros não entram na totalidade como um custo no Porto. Como é que isto se processa contabilisticamente? É assim, os 8,5 milhões de euros vão sendo amortizados ao longo do período do contrato que o jogador tem no clube. Portanto, se o jogador celebrou um contrato com o Porto por 5 anos, significa que estes 8,5 milhões de euros que o jogador custou ao clube vão ser amortizados durante 5 anos pela respectiva quantia até por fazer os 8,5 milhões de euros. Ora, isto significa que o Porto este ano amortizou 1,7 milhões de euros do valor da aquisição do Militão. O resto iria ser amortizado, o resto que faz 6,7 milhões, iria ser amortizado ao longo dos próximos 4 anos. Ora bem, quando o Porto vende o Militão e diz que a mais-valia foi de 28,5, é porquê? Porque ao valor da venda tem-se que descontar o valor do passe que não estava na posse do Porto, que eram 10%. Tem que descontar o valor da comissão. E depois tem de que descontar o valor pelo qual o jogador ainda estava registado no ativo.
que eram os tais 6,7 milhões de euros que ainda faltava amortizar. Portanto, as pessoas têm que perceber que mais-valia não significa o dinheiro que entra no clube. Portanto, o Porto registrou uma mais-valia de 28,5 milhões de euros da venda do Militão, mas aquilo que entrou nas contas do clube é uma quantia superior a esse montante. Espero que tenham ficado esclarecidos quanto a isso, pois de intoxicação já chega. E há então, mas essa situação, e por ter sido então Éder Militão a maior mais-valia do Futebol Clube do Porto, e as pessoas acabaram por apontar isso como o maior exemplo. Ao fim e ao cabo, e estavam neste caso, estavam a elaborar em erro. Estavam a elaborar em erro devido ao facto disto serem conceitos contabilísticos. As pessoas, quando ouviram falar mais-valia da venda de um jogador, pensaram ou deduziram logo que foi o dinheiro apenas que o Porto recebeu. Mas não é verdade. O Porto recebeu muito mais do que isso, cerca de mais 7 milhões de euros do que isso. Portanto, o dinheiro que entrou no clube não foram apenas os 28,5 milhões de euros. Sabe que o Porto, também deixe-me que lhe diga, não tem perdões de dívida, como outros clubes têm, nem tem empresários que emprestam dinheiro ao clube. Portanto, isso o Porto não tem, nem eu quero que em algum momento o Porto tenha. Eu esta semana lia o Dr. Rui Gomes da Silva a falar de que há empresários que emprestam dinheiro a clubes. Eu não sei se ele se estava a referir ao Benfica, mas até era bom que ele aproveitasse para esclarecer e que não ficasse com meias palavras. É que depois de eu ter estudado a venda, por exemplo, do Ivan Cavaleiro ao Mónaco, eu fico a suspeitar que, de facto, ele às tantas até se refira mesmo aos negócios que o Benfica faz e que conta com a intervenção do seu parceiro de negócios, o empresário Jorge Mendes. Eu só vou aqui relembrar um pouco e dar nota às pessoas do que é que foi a venda do Ivan Cavaleiro, para que também se perceba porque é que uns clubes se deparam com tantas dificuldades e outros parece que de facto não têm problemas nenhuns. E houve mecanismos semelhantes a outros jogadores? Rui, eu vou explicar. O Ivan Cavaleiro foi vendido ao Mónaco em julho de 2015 por 15.184.396 euros. O Ivan Cavaleiro, nesta altura, tinha um valor de mercado de 3,5 milhões de euros. Bem, as pessoas, olham para este número, não veem um número redondo e acham estranho. Então, mas porquê é que ele não foi pelos tais 15 milhões míticos, não é? Ora bem... Costumava-se dizer-se que era o preço tabelado. Tabelado. Até se chegou a dizer que o melhor era o Benfica retirar a camisola 15 em homenagem à transferência dos jogadores. Ora bem, o Mónaco pagou metade do Ivan Cavaleiro ao Benfica em julho. Nesta altura pagou 7.592.198 euros. E o restante teria que pagar até final de dezembro. Ou seja, o Mónaco ia pagar o Ivan Cavaleiro em praticamente 6 meses. O que é um prazo curtíssimo quando se trata de pagar 15 milhões de euros pela aquisição de um jogador. Ora bem, o Benfica em outubro, a menos de 3 meses de receber o restante valor do Mónaco, cedeu o crédito que tinha a receber do Mónaco à mesma sociedade que cedeu sempre os seus créditos a quando das transferências de Bernardo Silva também para o Mónaco e de João Cancelo e Enzo Pérez para o Valência. E cedeu aquele seu crédito por que valor? Bem, cedeu aquele seu crédito por cerca de 7,6 milhões de euros. Ou melhor, retificando, cedeu aquele seu crédito por cerca de 7,4 milhões de euros. Ora bem, se nós atentarmos para estes valores, verificamos que o custo para o Benfica da cedência desse crédito corresponde praticamente ao tal valor que ficou acima dos míticos 15 milhões de euros. Portanto, o que é aqui extraordinário é que, quando o Benfica faz um negócio com o Mónaco, parece já saber por quanto é que iria custar a cedência do crédito. E mais extraordinário ainda é constatar que o próprio Mónaco acedeu a pagar cerca de mais de 200 mil euros de uma transferência de um jogador para que o Benfica pudesse ceder o seu crédito, quando o próprio Mónaco pagava esse jogador em cerca de 6 meses. Portanto, isto tudo é caricato, é estranho. Porquê? Porquê é que isto se passou assim?
era bom até que o Benfica pudesse esclarecer, explicar, porque depois nós olhamos para a sociedade que comprou o tal crédito ao Benfica e que comprou todos os outros créditos decorrentes das transferências do Benfica para Mónaco e Valência e verificamos que é sempre a mesma sociedade. É uma sociedade chamada 23 Capital Limited que se financia nas Ilhas Caimão junto de offshores. É, curiosamente, a mesma sociedade a quem o Benfica cedeu o crédito relativo à transferência de João Félix para o Atlético de Madrid. E eu convidava o Dr. Rui Gomes da Silva, uma vez que ele integrava o Benfica nesta altura, e uma vez que era ele administrador da era SAD administrador, do clube. e uma vez que ele anda tão falador sobre a situação do clube, e bem, então que colocasse cá fora, o que é que explica isto? O que é que se passou? Será que é isto que ele se refere aos tais empréstimos de empresários que depois vendem jogadores a valores inflacionados e em contrapartida colocam os jogadores também a preços inflacionados no clube? Será que é isso que ele se refere? Era isto que ele queria dizer? Portanto, deixo o convite no ar. Daí a designação de parceiro privilegiado do Benfica e não apenas de agente de jogadores. Eu penso que já toda a gente percebeu que se trata de um parceiro privilegiado, uma vez que é sempre a mesma entidade que procede à venda dos jogadores do Benfica e que, por sua vez, coloca os seus jogadores no Benfica. Portanto, isto é um facto de tal forma notório que julgo que é incontestável. E diz o Tiago, espera não ver coisas semelhantes no seu Futebol Clube do Porto. Espero não ver coisas semelhantes no Futebol Clube do Porto e não vou antecipar, mas tenho de facto uma questão para colocar na Assembleia Geral que vai decorrer em princípio no final deste mês, precisamente relativamente a esta questão. Porque o Porto, quando vendeu o Ruben Neves ao Wolverhampton, acabou por ceder, por sua vez, também o crédito a esta mesma sociedade. Portanto, também vou gostar que me expliquem o que é que levou o Porto a encetar e a caminhar para esta operação. Outra operação em voga foi então a reestruturação financeira do Sporting, que o Tiago, tanto quanto julgo saber, considera ou partilha da ideia de Fernando Gomes, segundo as declarações que ele fez durante a apresentação dos resultados do Futebol Clube do Porto. Sim. Que se trata de concorrência desleal e que será então um perdão da dívida. Sim, é um perdão de dívida notório, claro, de cerca de 100 milhões de euros. Eu acho piada que as pessoas ficam muito indignadas quando ouvem notícias que dão conta de que os bancos acabaram por perdoar quantias muito avultadas a empresas decorrentes de PERs e de insolvências portanto, quanto a esta questão, pouco se ouviu. Aliás, o único clube que falou nisto em termos cordiais, e eu percebo que isto tem que ser feito nesse registro, foi o Futebol Clube do Porto. Do meu ponto de vista, bem, foram declarações muito acertadas. Isto de facto configura de certa forma uma concorrência desleal, mas julgo que isto também não serve de desculpa para o descontrole das nossas contas. Agora, quanto ao Sporting, é um perdão claro de dívida. Acho estranhíssimo que o Benfica se tenha calado e tenha permanecido em silêncio. E não sei se isso não será devido ao facto de, ultimamente, segundo me chegou ao conhecimento, haver reuniões entre altas patentes dos dois clubes também para tentar salvar o Sporting e encaminhar o Sporting um pouco para o caminho que seguiu o Benfica. Deixe-me que lhe diga, Rui, eu olho para o registro do que tem sido o Sporting nestes últimos meses e de facto sou levado a pensar que essas informações que me chegaram são verdadeiras porque fazem sentido e batem certo com aquilo que tem sido a postura do Sporting. Repare, o Sporting, logo que Frederico Varandas tomou posse e assumiu a presidência, o Sporting resolveu uma série de processos pendentes, sendo um deles a venda do Rui Patrício ao Wolverhampton. Ora bem, a venda do Rui Patrício ao Wolverhampton foi estranha nos seus termos. Porquê? Porque
a venda foi por 18, o Sporting recebeu 12, houve um protocolo celebrado entre o Sporting e o Wolverhampton que envolvia o pagamento de 2 milhões de euros que depois entrou em acerto de contas, que nunca ninguém percebeu, nunca nenhum Sportingista percebeu. O Sporting e o empresário do jogador nunca ninguém percebeu a que é que dizia respeito esse protocolo. O Sporting até hoje ainda não soube esclarecer, nunca ninguém o viu no terreno. Depois disso tivemos o facto do Sporting não ter recorrido da decisão do âmbito do Etopeira. Mais tarde verificamos o empresário Jorge Mendes a colocar jovens jogadores do Sporting no Valência, à semelhança do que tinha feito com o Benfica a quando da colocação do João Cancelo, do Bernardo no Mónaco. Portanto, eu olho para aquilo que tem sido o Sporting e tem havido um padrão muito similar àquele que foi o padrão que o Benfica também adotou. Vê-se, de facto, parece, claro, uma aproximação entre as partes, porque a decisão de Sporting de não recorrer no âmbito da decisão do Etopeira vai mesmo nesse sentido, portanto, parece-me claro, e depois olha-se para o padrão de gestão e vê-se aqui, de facto, um padrão, conforme você dizia, é um padrão muito, muito idêntico e, portanto, eu vou esperar pelos próximos desenvolvimentos, vamos ver se de facto se isto foi algo esporádico ou se isto tende a repetir-se e se vamos verificar um Sporting a seguir uma benfiquização. O que estou certo que para o Benfica era muito interessante, porque o Benfica, se pudesse tentar recuperar o Sporting, não o deixaria de fazer por forma a tentar, com isso, colocar o Porto numa situação mais frágil, dada a situação que também o clube financeiramente atravessa. Portanto, se o Benfica puder ter um clube parceiro que o consiga estabilizar ou ter em situação financeira boa, quer dizer, passamos apenas a ter um clube que esteja numa situação financeira mais frágil. E, portanto, até por isso, é muito importante que nós, quando digo nós, digo Futebol Clube do Porto... Mas o processo no Sporting, de qualquer forma, seria mais moroso. Seria bastante moroso. Seria mais moroso, mas você repara, com este tipo de operações, de colocar jogadores... em valências, noutros clubes do empresário. Já se falou no Bruno Fernandes, que já tinha algo acertado com o Real Madrid através do empresário Jorge Mendes. Quer dizer, isto, em relativamente poucos anos, a situação financeira muda. Obviamente que isto é um reverso da medalha, que se paga e que se vê o Benfica a pagar, percebe? Mas, de facto, permite ou permitirá uma salvação, ainda que seja meramente temporária, do Sporting, mas, claro, que para o Benfica tem todo o interesse em que haja um clube que também recupere financeiramente, que se coloque e que possa fazer frente, que esteja do seu lado, que preste apoio também em decisões, nas instituições, e colocar um pouco o Porto à margem disso, e ainda por cima numa situação financeira mais débil como o Porto está. Portanto, até por isso é muito importante que, de facto, o Porto arrepie caminho e que tente solidificar e recuperar as suas contas, porque eu julgo que isto não é propriamente inocente. Aquilo que me deram conta das tais reuniões entre clubes com vista a salvar o Sporting não é inocente, porque nisto, tal como na política, não há almoços grátis. E é então com esta revelação do Tiago Silva que concluímos o comentário com assinatura desta quinta-feira. O Tiago voltará então para a próxima semana com mais um comentário com assinatura, certamente com mais desenvolvimentos desta situação, desta possível aliança entre Benfica e Sporting.